de ouvido aqui, nada. Eu posso pôr aqui para melhorar se tiver meio estranho o som. Como é que tá aí? Tá ótimo. Tá Também tá. ótimo? Então, gente, vocês sabem que quando eu caio da cama, assim, porque 6 horas da manhã para mim é muito cedo, entendeu? Porque geralmente eu vou dormir meio tarde, então 6 horas realmente é complicado. Então, quando Deus me acorda de madrugada, assim, eu sei que tem alguma coisa, né? E o que aconteceu foi o seguinte: eu acordei 15 para 5 hoje, aí fui no banheiro, aí voltei para a cama, aí fiquei orando na cama. É porque quando a gente acorda de madrugada, ó, vamos já pegar esse código, hein? Acordou de madrugada, antes de você voltar a dormir, ora um pouquinho. Ora um pouquinho, porque Deus sempre tem algo de especial. Ainda que você não entenda na hora, acordou de madrugada, vai orar, entendeu? Porque tem propósito de Deus nisso, tá? Então aí acordei de madrugada, né? Fiquei na cama um pouquinho orando e tal, papá. Aí depois não consegui mais dormir. Eu falei assim, bom, ô Rodrigo aí, Bom dia, Casalato. Tudo bom? Hoje Bom tá dia, só pessoal. presenças inusitadas aqui. Olha, ó, hoje vai ser bênção o negócio, hein? Então, aí acordei cedo, né? Aí não conseguia mais dormir mesmo, depois de orar, falei, deixa eu descer e ir lá para a sala orar um pouco, né? Aí vim aqui para a sala, comecei a orar, aí lembrei assim, puxa, tem o devocional da Maiara, né? Aí a hora que eu olhei no relógio, estava assim, cravado, 6 horas, né? Eu falei, é para participar, né? Então aí entrei, vi que ainda não tinha começado e tal, aí até te mandei um recado no WhatsApp, né? Não sei se você viu, se ia ter o teu devocional, né? Então é assim, gente, que eu queria compartilhar com vocês o que está queimando no meu coração, assim, já desde o mês passado, essa nação brasileira maravilhosa que nós estamos morando. Eu confesso para vocês, assim, que de 2018 para cá, foi foi reavivado no meu coração, assim, a alegria por essa nação, orgulho de ter nascido nesse país, sabe? Porque eu tô com 58 anos, né? Quando eu tinha 21, eu fui embora do Brasil, porque eu sentia vergonha de ser brasileiro, entendeu? Tinha vergonha, eu não aceitava morar num país que não me desse segurança, que não desse educação para as crianças, um futuro para as crianças, ver um país com tanta corrupção, com tanta imoralidade no carnaval. Eu não aceitava tudo isso. Então, eu com 21 anos, eu fui embora do Brasil. Fui embora para a Europa, para Portugal. Fui para Portugal logo que Portugal chegou, entrou para a comunidade europeia, né? Então, assim, aí lá Deus me abençoou tremendamente, entendeu? Lá eu tive, assim, a minha conversão mesmo a Cristo foi em Portugal. Lá eu comecei a participar ativamente no ministério, né? Servindo a Deus na igreja onde Ele me colocou. Então, assim, para mim a vida lá em Portugal estava tão maravilhosa, né? Prosperei muito lá, abri minha empresa, tudo mais. E, assim, eu não queria mais ouvir falar no Brasil nem para passar férias, entendeu? Eu, por mim, não voltaria mais para cá de jeito nenhum. Aí até que chegou um momento que Deus começou a me direcionar para voltar para o Brasil, mas eu falei assim, imagina, isso é coisa do diabo, não, eu voltar para o Brasil, isso não é voz de Deus, não, e não queria nem saber de voltar, e Deus foi, né, arrumando as coisas lá para eu voltar, então a coisa começou a ficar difícil lá para mim, né, até que chegou um momento assim, que eu não pagava supermercado há 6 meses, entendeu? Porque o supermercado onde a gente fazia compras era lá da pessoa que Deus colocou lá
ajudar a gente, cuidar da gente. Era tipo meu pai adotivo lá em Portugal, entendeu? 6 meses que eu não pagava supermercado porque eu não tinha dinheiro, que as coisas, Deus fechou completamente a situação lá, né? Aí eu orei, né? Eu falei, bom, Deus, é o seguinte, eu jogo a toalha. Se for para eu voltar para o Brasil, se é isso que o senhor quer mesmo, então que eu consiga deixar tudo em ordem aqui, pagar o seu Agostinho, né, que era o nome do dono do supermercado, pagar ele direitinho e tudo bem, eu volto para o Brasil. Gente, o que que aconteceu? Depois que eu orei, surgiu um negócio lá, é, um negócio que eu fechei com uma indústria. Assim, 30 dias eu paguei absolutamente tudo que eu estava devendo, entendeu? As coisas mudaram completamente. Já tinha container contratado para colocar minha casa inteira dentro do container, a mudança, e a gente voltar para o Brasil. Bom, aí quando eu voltei para o Brasil, né? Voltei para cá assim, né? Batendo no peito, né? Não, eu vou chegar no Brasil, eu vou abrir a minha empresa de novo e papapá, né? O meu eu, né? Gigante, né? Bom, resultado, cheguei no Brasil, o Brasil não tinha moeda, né? É que vocês são novos ainda, vocês não devem lembrar disso, mas teve um momento quando o Fernando Henrique ganhou as eleições do Brasil. Tinha tanta inflação, foi feito um plano e a gente ficou sem moeda um tempo. A gente tinha aqui uma unidade de referência, que era URV. Então a gente não tinha moeda aqui no Brasil. Aí eu cheguei aqui e falei, pô, não acredito, gente. Vim para cá para abrir minha empresa, não tem moeda o país, né? O que eu vou fazer agora? Aí Deus arrumou as coisas e eu fui contratado para dirigir uma importadora de brinquedos infantis, né? Acho que alguém está com o microfone aberto aí, que eu estou ouvindo uma música aí. É o meu. É o teu? Então aí Deus me abriu essa porta e foi uma bênção, assim, foi maravilhoso, né? Isso daí. E os anos foram passando, né? Deus começou a fazer muita coisa boa aqui na minha vida e tal, papá, até que, né, nós chegamos nesse momento que nós estamos vivendo hoje, né? De 3 anos e meio para cá. Então, assim, nesses meus muitos anos de evangelho aí, né? 44 anos, né? Servindo a Deus nesse caminho que eu vou dizer para vocês, não são 44 dias, nem 44 semanas, nem 44 meses, são 44 anos servindo a Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, é a única coisa que vale a pena nessa vida aqui, é servir a Deus, porque Ele é fiel. Ele é fiel, sabe? E vocês hoje que têm alguns de vocês, né, eu não sei todos, mas que têm uma idade bem menor que a minha, olha, persevera, porque Deus é fiel para a gente. Então, assim, né, voltando ao Brasil, né, que eu estava falando para vocês, né, o que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil é que, na realidade, existe um grupo de servos de Deus, assim, de guerreiros mesmo no mundo espiritual, intercedendo pelo Brasil a sério mesmo, desde 85, sabe? Decretando sobre esse país que nós seríamos um país do Senhor, um país que teria a sua moralidade resgatada, que teria a corrupção extirpada desse país aqui, que nós teríamos um país próspero, um país temente a Deus, uma nação cristã, entendeu? Isso verdadeiramente começou a se cumprir, assim, de fato, entendeu? Onde a gente pudesse estar vendo com os olhos a partir do ano de 2019, né?
Então, na realidade, desde 85 já estava vendo esse movimento de restauração do Brasil, né? Mas a gente não via com os olhos, né? É igual o bambu. Quando você planta o bambu, você plantou o bambu, passa um ano, você não vê nada. Passa 2 anos, você não vê nada. Aí passam 6 anos, você não vê nada depois que você plantou no bambu. No sétimo ano, você começa a ver o bambu começar a subir da superfície da terra. E coisa assim de 3 meses, se eu não me lembro, 3 meses ou um pouquinho mais, ele chega a alcançar mais de 10 metros de altura, se eu não estou enganado. Vocês podem pesquisar isso no Google. Então é assim, o que aconteceu com o Brasil desde 85, porque o que acontece com o bambu? Ele vai aprofundando as suas raízes para baixo, entendeu? As raízes do bambu, elas vão crescendo para baixo na terra. Por quê? Porque ele vai crescer tanto que se ele não tiver raízes profundas, os ventos derrubam eles. E assim, em terra aonde o bambu é plantado, muitas vezes quando tem um tremor de terra, a terra não é rachada, não existe erosão aonde o bambu é plantado, porque as raízes elas se entrelaçam de uma tal forma embaixo da terra que ela consegue realmente dar uma proteção à terra muito grande. Então, voltando para o exemplo do Brasil, né? Existe um grupo de oração pelo Brasil, fazendo atos proféticos pelo Brasil inteiro, sabe? Do Iapoque ao Chuí, ungindo quase todo o estado de Brasília, entendeu? Ungindo mesmo, literalmente com óleo, entendeu? Derramando azeite de unção sobre mais de 500 quilômetros em Brasília, entendeu? Chegaram a ungir Brasília pelos ares de helicóptero, entendeu? Então, assim, muitos atos proféticos, gente orando pelo Brasil desde 85, para que o Brasil fosse liberto, porque há uns anos atrás, Deus começou a colocar muita fome no meu coração, assim, sobre geopolítica internacional, né? E há uns anos atrás, até hoje, na realidade, hoje um pouco menos, né? Eu tenho estudado, dedicado menos tempo à geopolítica, mas eu estudei muita coisa de geopolítica, né? A nível mundial, sabe? Então, assim, tudo que está acontecendo hoje no Brasil, eu tenho muita consciência do que está acontecendo na geopolítica, nos bastidores, entendeu? Só que é o seguinte, nós chegamos num momento agora que verdadeiramente Deus está libertando o Brasil. O Brasil, ele tem sido sabotado, roubado, impedido de se transformar numa potência mundial por muitos contextos políticos, mas espirituais principalmente. E tudo isso foi assim arrebentado nos últimos anos por conta de toda essa intercessão com atos proféticos no Brasil inteiro, entendeu? Então, assim, o Brasil já vinha num processo de libertação desde 85. Uma das pessoas que liderou esse movimento é a Valnice Milhomes, né? Ela orou um desses dias. Então, assim, a Valnice, Deus levantou, Deus trouxe ela de Moçambique para o Brasil em 85. Deus falou para ela: você tem que levantar 1.000 intercessores no Brasil para criar um movimento de intercessão de guerra espiritual para libertar essa nação. E isso foi iniciado por ela em 85, entendeu? Então, hoje, né, quem é bom de matemática aí?
De 85 a 2000 dá 15 anos, né? 15 anos com mais 22, 15 com 22, 35, 37 anos, né? Acho que é isso. Então, assim, 37 anos tem gente orando, jejuando pela libertação do Brasil. E o que nós temos visto nesses últimos 3 anos e meio, eu digo para vocês, sabe, se vocês estudarem um pouquinho a realidade de Estados Unidos, de crescimento, né, dos Estados Unidos, da China, se o mundo está destruído, gente, sabe? A realidade da Europa hoje é o seguinte: a Europa ela está destruída, a França está falida, entendeu? O Reino Unido, que foi um dos países mais prósperos, né? Que nem eles receberam um auxílio emergencial agora na pandemia, 40 mil reais por mês, por pessoa, para vocês terem o nível de poder aquisitivo, né? Porque o Reino Unido é o maior dono de terras no planeta, entendeu? Então, assim, com inflação de 10% ao mês, os Estados Unidos está sendo destruído propositalmente, entendeu? O Biden que entrou lá, ele está destruindo os Estados Unidos, né? Se vocês estudarem um pouquinho da situação da Califórnia hoje, a situação da Califórnia está caótica. As companhias de seguro nem atendem no telefone os segurados por conta de um governo com pautas esquerdistas, entendeu? Onde está liberado o roubo de até US$ 800. Então, assim, tem saque em supermercado, carros abandonados no meio das ruas, porque o pessoal rouba, pratica assaltos de casa, de carro, tudo, e deixa os carros no meio das ruas. As companhias de seguro nem fazem quase atendimento das pessoas no telefone. Então, assim, o mundo está um caos. E como é que nós estamos no Brasil? Prateleiras nos supermercados, abarrotado, tem tudo que a gente quiser comprar, né? O nosso PIB está crescendo, o nosso crescimento está superior ao da China, ao dos Estados Unidos, entendeu? A nossa moeda foi a moeda que mais valorizou no planeta, só perdeu para a moeda russa, por causa do contexto da guerra, né? O que tem acontecido na nossa economia, gente, um negócio assim completamente sobrenatural. O que está acontecendo no Brasil é sobrenatural. Então, assim, quem ouve muito, né, as mídias tradicionais, né, televisão, né, Rede Globo e outras mídias, não ouve essas notícias, você só ouve, assim, que despiorou, né, e eles só criticam a gestão atual. Por quê? Porque secou, né, os rios de dinheiro público que iam para as mídias, etc. Então, assim, a gente que estuda geopolítica um pouco mais profundamente, nós sabemos que o Brasil hoje, a situação que nós vivemos aqui no Brasil, ela é sobrenatural. O que está acontecendo no Brasil é um resgate sobrenatural de Deus, fruto de 37 anos de jejum, de oração, de atos proféticos, entendeu? E é assim, a expectativa que nós temos para os próximos anos são assim inacreditáveis. Eu queria fazer uma pergunta para você. Esses dias circulou bastante na internet alguns vídeos de profecias que vieram sobre o Brasil, muitas profecias, de profecias de 300 anos atrás, de 200 até chegando na nossa atualidade, de muitos profetas. Profecias do Billy Graham sobre o Brasil, profecias do Benny Hinn, não sei se vocês têm familiaridade com esses nomes, né? Mas são grandes homens de Deus, né? Alguma de vocês ouviram esse vídeo com essas profecias? Não, Maiara não ouviu, Rodrigo, não sei se ele está ouvindo aí.
se o Não. Rodrigo ouviu alguma coisa. Quem postou no canal essa profecia foi o Rafael Bittencourt. Não sei se alguém segue o Rafael Bittencourt, mas é assim, se vocês ouvirem essas profecias, vocês choram, porque é demais, é emocionante. Então, assim, nós estamos já dentro desses dias proféticos, que nós vamos ver coisas assim inacreditáveis que Deus vai fazer nesse país. Eu até me emociono quando eu falo, sabe, porque é, é tão bom a gente sentir orgulho do nosso país, entendeu? Ainda mais eu que fui embora, né? Fiquei 7 anos fora do Brasil, então quem já foi estrangeiro num outro país, a gente tem condições de avaliar com um pouquinho mais de profundidade, né, o que é você estar numa nação assim do porte do Brasil, sabe? Porque todos os países têm coisas boas e tem coisas que não são tão boas, né? Que nem eu tive a oportunidade de viajar para alguns países, né, a trabalho. E quando eu fui para a Itália, passei 15 dias lá na Itália a trabalho. Nossa, a Itália é demais, né? Eu não queria mais nem voltar para o Brasil, né? Quando eu fiquei 15 dias lá. Só que é o seguinte, chegava à noite, eu queria ir num determinado shopping que eu precisava, não tinha acesso ao shopping, nem de táxi e nem de ônibus, entendeu? Por quê? Porque é difícil o transporte em alguns lugares, né? Alguns países da Europa. Estou falando de Europa, não estou falando de algumas regiões remotas do Brasil, entendeu? Então, assim, em cidades do Brasil como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, gente, a gente tem tudo a qualquer hora do dia e da noite, entendeu? E às vezes você analisa outros países, né? Apesar de ser muitas vezes países de primeiro mundo, e tal, tem muitas limitações. Então, assim, o que Deus está fazendo no Brasil hoje é algo assim sobrenatural, entendeu? Então, o que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: nós temos mais alguns dias de intercessão pelo Brasil, de jejum pelo Brasil, de oração pelo Brasil. A Mayara depois pode colocar aí no grupo, né, o link para participar desses últimos dias. Gente, orem pelo Brasil, orem, peçam para Deus revelar para vocês qual que é o papel de vocês nesses próximos anos que nós temos aqui no Brasil, porque o que Deus já começou e agora nós estamos tendo condições de ver com os nossos olhos, entendeu? Vão ser coisas inacreditáveis. E quem vai ser mais usado? Quem se dispuser mais, sabe? Quem se colocar mais na presença de Deus, para Deus te abençoar, não só espiritualmente, mas financeiramente também, entendeu? Porque o que a gente tem ouvido todos esses 21 dias da boca de todos os apóstolos, bispos, profetas que Deus tem levantado, né, nesse movimento de 21 dias é o seguinte: o Brasil, ele não será só um celeiro de alimento físico, mas o Brasil vai ser um celeiro de alimento espiritual para as nações, entendeu? O que está escrito? Eu não lembro agora o livro, mas é só dar um Google aí, né? Pede-me e eu te darei as nações por herança. Essa é uma promessa para quem pedir, entendeu? Então, assim, se você tem vontade de morar fora do Brasil, apesar que eu te digo uma coisa, conhecedor de geopolítica, um pouquinho de conhecimento, o lugar melhor do planeta hoje. O melhor lugar do planeta para nós estarmos hoje é o Brasil. É o Brasil, entendeu? É o Brasil.
Então é assim, mas tudo bem, se você tem vontade de morar fora do Brasil, pede o país que for, pede-me e eu te darei as nações por herança. Deus vai começar a mandar para o mundo inteiro, para o planeta, homens incendiados pelo Espírito Santo para fazer a diferença, para fazer a diferença. Então, você quer ir morar nos Estados Unidos? Os Estados Unidos está precisando muito de gente cheia do Espírito Santo. Você quer morar na Inglaterra, a mesma coisa. Se você quer morar na Islândia, a mesma coisa. Você quer ir morar no Japão, a mesma coisa. Você quer ir morar na Suíça, a mesma coisa. Pede-me e eu te darei as nações por herança, entendeu? Então, assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que a minha história com Portugal não acabou ainda, entendeu? Porque quando eu, quando eu começo a falar de Portugal, lembrar o que eu vivi lá, eu tenho um amor muito grande por aquele país. Então, assim, não sei o que é que Deus ainda tem para mim em Portugal. Não sei sinceramente, mas eu sei do seguinte. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Essa é a promessa. Então, assim, isso que Deus começou a fazer aqui no Brasil, Deus vai enriquecer financeiramente muitos de nós. Agora é o seguinte, quando Deus nos enriquece financeiramente e espiritualmente, não é para nós sermos uma represa, é para nós sermos um canal. Uma represa, ela retém a água. Um canal, ele escoa a água para abençoar muitas pessoas. Então, é assim, é, a única coisa que faz sentido para mim hoje é se Deus me tornar milionário, bilionário ou trilionário, é aplicar a maior parte desses recursos no reino de Deus, para salvar vidas. É a única coisa que faz sentido para mim hoje, sabe? Porque quando eu mudei para Portugal, com 21 anos, eu mudei para lá para ficar rico, para me tornar um empresário rico. Eu não fiquei, porque se eu tivesse ficado, talvez muita coisa que não fosse bênção para a minha vida, seria concretizado, porque hoje, com 58 anos, é que eu me sinto realmente maduro no Senhor para poder receber dele o que for, porque eu sei que isso não vai me corromper, entendeu? Então, assim, eu não fiquei milionário em Portugal porque, primeiro, não era para eu continuar lá. Se eu tivesse ficado lá, se eu tivesse ficado lá em Portugal, eu teria me envolvido com muitos negócios e talvez não teria voltado para o Brasil para receber toda a bagagem espiritual que eu tenho hoje, entendeu? Então, assim, o que Deus fará na minha vida, na vida de vocês daqui para frente, nós não sabemos. Agora, uma coisa eu digo para vocês: se vocês mergulharem a sério em Deus, buscando todo o alimento espiritual que Ele tem para vocês, meu, a gente tem poder espiritual para ser transportado de um lugar para o outro. Sabe teletransporte? Sabe teletransporte? Sabe? Que você desmaterializa aqui e materializa em outro país. Isso tem na Bíblia para nós. Nós estamos entrando em tempos proféticos, tempos de milagre. Que se você tiver fé, e dependendo do propósito que Deus tiver na tua vida, você é
teletransportado para a Europa, para Estados Unidos. Assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho um atraso de vida absurdo a gente ficar 12 horas dentro de um avião. Sabe, eu penso nisso há muitos anos. Eu não sei o que Deus vai fazer com a minha vida, mas eu quero entrar, eu estou buscando entrar num nível espiritual com Deus, onde Deus me desmaterializa aqui, me materializa lá em Lisboa, para dar uma palavra profética para alguém e voltar para cá de novo, ou ir para outra nação. Gente, é esse nível de loucura que nós, loucura humana, né? Que nós podemos viver daqui para frente. O que a gente lê nos evangelhos? A sombra de Pedro curava as pessoas, a sombra dele. A sombra, ele ia passando na calçada, os doentes estavam sentados nas calçadas, a sombra deles curava. Nós já estamos vivendo dias proféticos nesse nível, entendeu? Coisas inacreditáveis nós vamos começar a ver daqui para frente, porque nós estamos no fim da era da graça, entendeu? Então, assim, pede para Deus te revelar o propósito dele para a tua vida. Se for para você enriquecer, para investir recursos no reino, ele vai te enriquecer. Se for só para você comprar triplex, duplex, fazenda, sítio, e nem na igreja, mas no fim de semana, porque você tem que ir na casa do Guarujá, você tem que ir na fazenda, aí você esquece. Agora, se o propósito for investir no reino, Deus vai te prosperar muito, entendeu? E mais do que isso, a loucura mesmo, o êxtase, melhor do que qualquer coisa, são as bênçãos espirituais que estão disponíveis para nós e que a gente vai poder usufruir, entendeu? Então, assim, o que eu digo para vocês, olha, orem pelo Brasil, abençoa essa nação, não fala mal, não fala mal de nada, não infame a terra. Sabe o que é infamar a terra? É você falar mal, é cuspir no prato, entendeu? Eu, quando voltei para o Brasil, voltei revoltado. Eu fiquei 2 anos aqui falando mal do Brasil. Até que chegou um momento, assim, Deus me deu uma enquadrada, assim, para eu não abrir mais a minha boca de falar mal do Brasil. Fechei a minha boca. Então, é o seguinte, nesse momento que nós estamos, não critica o governo atual, porque se esse governo está aí, é porque Deus estabeleceu esse governo. Pede para Deus te revelar, na realidade, o que é esse governo que está sobre nós, entendeu? Então, assim, ontem foi falada uma coisa muito interessante na palavra de ontem à noite. Eu não sei se você já ouviu, Mayara, mas o cara que trouxe a oração ontem, né, à noite, ele falou um negócio muito espetacular. Ele falou o seguinte: gente, nós não precisamos de um presidente evangélico. Nós não precisamos. Nós precisamos de um homem que reconheça que Deus é maior do que o governo dele, que Deus é maior do que ele próprio, que reconheça o valor da igreja e que honre os ministros de Deus, os sacerdotes dessa nação. É disso que nós precisamos, entendeu? Que nem, né, eu converso com muita gente, né? Então, muitas pessoas têm uma ideia completamente distorcida do presidente, porque a nossa mídia há 4 anos crucifica esse homem com muitas narrativas criadas, mentirosas e fora do contexto. Tudo bem, ele falou uma bobagem ou outra, falou, mas eu também já falei muita bobagem. Eu acredito que cada um de vocês já falou muita bobagem na vida, entendeu? Agora,
contra fatos não há argumentos. Eu não vou ficar falando aqui, eu poderia ficar falando aqui mais de meia hora, 1 hora de tudo de bom que já foi feito nesses 3 anos e meio e que a gente não sabe, porque a mídia não mostra, entendeu? Mas eu só vou falar uma coisa. O Pablo Marçal, que muita gente conhece, né? Acabou de falar ontem num vídeo dele, né? Que ele dá a McLaren dele que custa 3 milhões de reais se alguém provar que o outro candidato é inocente, entendeu? Ele falou que dá a McLaren dele, ele dá mesmo. Agora é o seguinte, uma outra coisa eu digo para vocês, nesses 3 anos e meio, dentro da atual gestão desse governo, não existe corrupção. Não existe corrupção comprovada. Então, assim, por isso que está sobrando dinheiro para triplicar a ajuda emergencial aí, que era a partir de R$ 42, está se pagando R$ 600, entendeu? Se concretizar uma transposição do Rio São Francisco, vai com Deus, Rodrigo, Deus te abençoe, que estava aí há anos para ser entregue, então assim, e só para fechar aqui, né, que 7 minutos a gente tem que terminar, só para fechar. Eu não lembro há quantos anos exatamente, talvez uns 5, 8 anos atrás, eu participei na Bola de Neve, não sei quem conhece a igreja Bola de Neve aqui em São Paulo, né? É uma igreja maravilhosa, seríssima, que é o Rina, que é o ele é o pastor responsável da Bola de Neve, que está coordenando esse movimento de orar todos os dias às 11h30 da noite pelo YouTube, unindo as maiores lideranças cristãs do Brasil, né? Eu participei de um congresso na Bola de Neve, um congresso de batalha espiritual. Nesse congresso foi dada a seguinte palavra profética, que quando o Brasil tivesse um congresso, tivesse um Senado realmente íntegro, Deus ia trazer do subsolo do Brasil riquezas assim, riquezas inimagináveis que abençoariam essa nação de uma forma absurda, entendeu? Então, assim, chegou esse tempo, porque a partir do ano que vem, eu não sei se vocês sabem, né? Mas agora, tanto o Senado quanto o Congresso, que foi eleito agora, né, no mês passado, nós temos maioria, tanto no Senado como no Congresso. Então, agora dá para aprovar muitas leis que o Brasil precisa para se tornar uma nação de primeiro mundo, uma nação de hiperpotencial, entendeu? Uma nação de primeiro mundo. Então, assim, há 8 anos atrás, era praticamente impossível um negócio desse, né? Porque a gente tinha os três poderes totalmente corrompidos, né? Então, assim, chegou esse dia, entendeu? Agora sim, né? Nós estamos na retinha final. O que Deus tem para o Brasil é inacreditável. Agora, nós temos mais alguns dias de interceder com todas as nossas forças para a gente receber, assim, o cumprimento de todas essas profecias que têm sido decretadas sobre o Brasil de 300 anos para cá, né? Então, o que eu queria deixar para vocês hoje é isso. Se sintam absolutamente privilegiados pelo Senhor de estarem morando no Brasil, de serem brasileiros, né? Vocês sabem o que a palavra Brasil quer dizer? Ela literalmente, né, é por causa do pau-brasil, mas vem de brasa. Então, o nome brasileiro, ele vem antes do nome Brasil,
porque os portugueses, quando descobriram o Brasil, começaram a levar embora o nosso pau-brasil, eles chamavam o povo daqui de brasileiros, antes da nação ter o nome de Brasil. Então, assim, brasileiros quer dizer portador de brasas. Então, nós seremos as brasas espirituais que Deus vai levar para o resto do mundo para incendiar esse planeta com o fogo do Espírito Santo. Todo mundo aqui acho que já acendeu uma churrasqueira, né? Meu, se vejam como aquela brasa que está lá embaixo de todo o carvão, que quando você sopra nela, ela fica vermelha, ela faz o resto do carvão incendiar, né? Glória a Deus. Então, gente, orem pelo Brasil, peçam amor para Deus pelo Brasil, porque nós estamos numa terra tremendamente abençoada. O que Deus está fazendo nessa nação a nível espiritual é inacreditável. Tenham certeza disso. Orem pelo Brasil nesses próximos dias. Intercedam por vocês também, para vocês se tornarem essas brasas assim, muito vermelhas, porque a bênção passa primeiro pela brasa e depois ela vai para os carvões que ainda não incendiaram. Amém? Glória a Deus. É isso que eu queria deixar para vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz o Brasil, pois o nosso Deus é Yahvé. Amém? Amém, Yahvé é o amém, Pai, Deus Todo-Poderoso. Amém? amém. Bom Maiara, a dia. palavra está com você aí, tá? Amém, que poderoso, poderoso. Eu venho acompanhando o YouTube, eu vou compartilhar com vocês o canal do YouTube e tá sendo incrível ver tantas lideranças, né? Tinha alguns que eu nem conhecia, mas aí eu fui pesquisar apóstolos e pastores poderosos e Sim, sim. pessoas incríveis. A Valnice mesmo, é Valnice o nome dela, né? Ela Valnice Milhões. tá com um curso de intercessão. Eu tava fazendo minha caminhada domingo no parque e aí senti muito forte, assim, Deus me direcionando, assiste o curso. Eu comecei a assistir ontem o curso dela, tem 20 e poucas aulas Eu estou de fazendo esse intercessão. curso, é inacreditável, é incrível, é incrível, é E eu vou incrível. compartilhar lá no grupo com vocês e assim, eu venho percebendo o tanto de pessoas que Deus vem levantando, né? Eu estou acompanhando o Nicolas Ferreira, um garoto Sim, jovem que se vê de Deus, só né? de Deus totalmente. É, E como vem sendo levantado, realmente eu sinto assim aquela sensação no espírito, como é um momento muito diferenciado do Brasil não, e a gente esteja assim muito conectada, né? Muito conectada em oração, que a gente possa também interceder pelo nosso Brasil, que a gente verdade, profetize, né, sobre a nossa nação e que a gente seja verdade, também muito usado, né? Que a gente realmente esteja verdade. para ser usado. Muito maravilhosa aqui sua presença hoje. Gratidão. Amém. Olha, gente, só para terminar, é assim, nada que sai da nossa boca, assim, audível, é neutro, nada. Ou você está dando munição para os anjos do Senhor, ou você está dando munição para os demônios. Essa é a real. Então, assim, da nossa boca só pode sair munição para anjos. E muitas vezes a gente fica dando munição para demônios, munição contra a nossa família, contra a nossa casa, contra o nosso trabalho, contra os nossos parentes, contra a nossa nação. Então, gente, falando assim especificamente do momento que nós estamos, nesses próximos dias, só abençoe o Brasil, só abençoa, só palavra de bênção sobre essa nação, sobre o governo, entendeu? Porque o que a gente abençoar é o que nós vamos ter de retorno. Amém. Finaliza com uma oração para a gente depois comentar e depois quem quiser mais comentar, só para a gente, se alguém precisar sair, né? Não sei por causa do horário, faz aquela Amém. oração para gente. Amém. Deus, nós te adoramos, Pai. Oh, nós te adoramos porque é um privilégio indescritível sermos
filhos verdadeiramente, porque em Jesus nós fomos inseridos, adotados pela família real, família de reis, de príncipes, sacerdotes. Deus, obrigado por esse privilégio de podermos estarmos inseridos na família real e sermos príncipes, reis e sacerdotes nessa terra, nas regiões celestiais, estarmos assentados contigo nas regiões celestiais e dar ordens, porque quem é rei não se levanta para fazer nada, ele só abre a boca, dá a ordem e os servos cumprem. Esse é o nosso papel no reino espiritual, dá-nos essa consciência, dá-nos essa essa consciência, Senhor, que nós possamos tomar posse disso, que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo e temos só que ordenar cura, ordenar provisão financeira, ordenar resolução de problemas insolúveis, porque tudo já está feito, tudo já está à nossa disposição nas regiões celestiais, está escrito que nós já temos todas as bênçãos ao nosso dispor nas regiões celestiais. Oh, Deus, obrigado por esse privilégio de dar ordem e de as coisas acontecerem, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Olha só, o Rogério entrou aqui. Tudo bem, Rogério? Não sei se você está podendo falar. Bom dia, gente. Tudo bem? Deus abençoe dia. todos. Eu estou dirigindo. Sempre que eu consigo, eu entro aqui. Eu gosto muito dessas reuniões. Eu estou em Alphaville, São Paulo. Eita! Ai, show de bola. Meus queridos, eu gravei, vou subir e vamos compartilhar esse vídeo, né? Que a gente tem que ter essa consciência aqui de que estamos vivendo um momento muito especial do Brasil e a gente tem que Amém. interceder, né? Vamos fortalecer em oração. Vou compartilhar com vocês os links. E é isso. Alguém quer falar mais alguma coisinha antes, Conceição? Eu queria falar com o seu Castelato, né? Muito Isso. prazer. A sua reunião, a reunião que o senhor participou foi muito proveitosa, o que o senhor falou foi muito, assim, aceita no meu cérebro, e eu estou pensando, e eu estou torcendo para que a Maiara mande os links para mim estudar mais profundamente. E assim, eu gostei muito de lhe conhecer. Espero que o senhor volte de novo. A casa Amém. está aberta, certo? Orem para Deus me acordar. Orem para Deus me acordar. Amém. Eu não preciso, eu queria que Deus fizesse com que eu dormisse, senhor Castelato. Eu acordo cedo demais, Mas Deus, ele tem assim, um direcionamento na vida de cada um. Se for da vontade dele, o senhor vai acordar e será muito bem-vindo. Obrigada. Amém. Deus te abençoe. Amém. Eu recebo.